Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Podeis assentar, dando glória a Deus. Irmãos, eu vou trazer uma palavra de difícil compreensão hoje, porque eu já me abstive da necessidade de tocar o vosso coração. Eu tive essa necessidade principalmente quando, no princípio de minha fé, bem como de meu ministério, eu tive sempre essa necessidade de fazer qualquer que fosse o movimento dentro da congregação que eu apacentava, porque a partir de um pequeno princípio bíblico que eu julgava possuir, eu compreendia que o melhor caminho para o desenvolvimento eclesiástico era o caminho sensitivo, o caminho da emoção. Mas com o passar do tempo eu descobria que eu até conseguia levar as pessoas às alturas, mas não conseguia estabelecer as pessoas ao joelho. De certo modo, nós fazíamos até um determinado movimento, mas a gente percebia com o passar do tempo que as pessoas que mais se movimentavam e mexiam dentro da igreja são ou eram aquelas que menos desenvolvimento de fé possuíam. Lendo, por exemplo, os pensadores como o próprio João Calvino, que diverge soteriologicamente da nossa doutrina, ele compreendia que uma igreja precisa de três coisas: uma boa administração litúrgica, uma boa administração bíblica, e durante o primeiro período que ele ficou em Genebra, ele não aplicou a terceira característica. Ele foi afastado da igreja e retornou posteriormente, então ele passou a aplicar a terceira posição que ele julgava ser importante para a igreja, que é disciplina espiritual na igreja, que os cristãos precisavam ser disciplinados. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre a cristologia, porque aqui nos versículos 21, 22 e 23, você percebe um claro ataque à cristologia, a doutrina de Cristo. A cristologia, ela é uma ortodoxia, uma prática de fé e de doutrina celebrada, cultivada pela Igreja do Senhor de gerações em gerações. E a ortodoxia, especificamente falando, dentro da cristologia, que é a doutrina de Cristo, ela começa a ser ameaçada já aqui entre os anos 89, 88, 90, 92, portanto, na nona década do primeiro século da era cristã. Outros pensamentos vindos do gnosticismo, do misticismo, do helenismo, dos epicureus, dos estoicos, já estavam perturbando a igreja do Senhor, principalmente na Galácia do Sul, nas igrejas de Listra, Icônio, Derbe, Antioquia, da Psídia, já na sexta década do primeiro século da era cristã. Só que agora quem estava sendo ameaçada era a cristologia, a forma como nós compreendemos a divindade e a humanidade de Jesus, portanto, a natureza teantrópica de Cristo. É muito importante compreendermos isto. Talvez você que me escuta falando estas tecnicidades teológicas
Você pode pensar que isso não tem relevância para os dias atuais, mas tem. Um cristão profunda e doutrinariamente embasado dificilmente vai cair em qualquer tipo de conto do vigário e de contos doutrinários da pós-modernidade. Nós temos aqui, a princípio, humildade e entendimento nos versículos 21, 22 e 23. E bem aqui eu enumerei 4 qualidades dessa porção bíblica, que é dos versículos 21 até o versículo 29 especificamente, que nós vemos o apóstolo São João tratando as igrejas da Ásia Menor, Meridional, Capadócia, Ponta, as igrejas que estavam sendo especificamente administradas por ele de forma direta na Ásia Menor e Meridional, e as demais que receberam de forma posterior esta epístola, com relação a um tratado corretivo. Ele está corrigindo, reconfigurando, reposicionando os aspectos doutrinários, neste caso aqui dentro da soteriologia, as igrejas que estavam debaixo do seu cuidado pastoril. Uma segunda qualidade aqui deste texto é uma qualidade educacional. Não adianta, por exemplo, uma correção sem educação. A educação, ela suplanta a correção. É interessante que nós temos o costume, por exemplo, de corrigirmos os nossos filhos de uma correção que propriamente, às vezes, eles nem sabem os motivos pelos quais foram repreendidos e corrigidos. Então, mais importante do que propriamente a correção é a educação. São João não só corrige, levantando a bandeira da ortodoxia cristã, como também ele propõe uma escala doutrinária e educativa. Em terceiro lugar, ele vai ferir categoricamente no comportamento da igreja. Para dizer a verdade, nós que lemos a Bíblia de forma expositiva e que somos adeptos do método de interpretação bíblica de Antioquia da Síria, não de Alexandria no Egito, nós temos esse costume de trazer as aplicações bíblicas para a nossa vida de prática diária. Se eu não consigo reverberar o poder do Evangelho que eu aprendo aqui na igreja, nos meus muitos comportamentos lá fora, então a minha permanência na igreja, ela se torna inócua, insignificante, sem resultado. Em quarto lugar, nós temos aqui um aspecto doutrinário que de forma fundamental e definitiva é implementada pelo apóstolo São João, provavelmente, claro, como disse na primeira exposição, depois de solto sobre o regime de Nerva da ilha de Patmos, aonde ele vai trabalhar esta epístola com os irmãos que estavam debaixo do seu pastorio nas igrejas da Ásia Menor, também conhecida como meridional. O primeiro versículo bíblico, não vos escrevi porque saibais a verdade. É interessante que existe uma forma de corrigir sem criticar. Existe uma forma de você alcançar o coração do indivíduo, até porque a correção, ela nunca será corretiva. Preste atenção, olha só, olha a dialética que eu estou usando. A correção não será corretiva se você não tocar o coração daquele que você corrige. Qualquer que seja a proposta de correção que não toque o coração, você não consegue os efeitos desta correção a partir da ministração que você ministra. O pai que precisa ganhar o comportamento do filho, ele nunca ganhará o comportamento de seu filho se primeiramente ele não ganhar o seu coração. Então o apóstolo João, ele é muito educado, ele é bem pragmático nesse sentido, porque ele vai trazer verdades, eu vou usar aquela palavra difícil, peremptória, verdades definitivas e que desmancham os credos estabelecidos pelos gnósticos dentro da igreja, mas ele vai no campo da educação. Ele propõe, não impõe. Ele convida, não convoca. Ele conjuga o verbo, ele diz vamos, ele não diz vai. Então ele diz assim, não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, ou seja, primeiro,
porque a saibeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então, é interessante que quando ele vai trazer, e é óbvio, quase que desnecessário, que o povo estava se perdendo em mentiras transvestidas de verdade dentro dessas igrejas. Mas João não chega de forma contundida. João não se levanta como um austero, como um autoritativo, como um autocrático entre aqueles que estavam debaixo dos seus cuidados pastorais. Até porque João não está disputando por proeminência. João não está disputando o ministério pastoril que Deus lhe entregou, ele já tem. Então ele não levanta diante desta comunidade cristã de forma peremptória para dizer que o povo estava se perdendo em mentiras. Ponto e vírgula. E o povo se perdia em mentiras. E por que esse povo se perde em mentira? Porque falta-lhes liderança pastoral. João está voltando de um cativeiro. Ele provavelmente foi preso logo após a morte de Paulo e de Pedro, que provavelmente foram mortos sob o regime de Nero, um em um dia e outro no outro. João é a última voz apostólica que foi preso sob o regime imperial de Domiciano. Ele é liberto, provavelmente, sobre o regime imperial de um imperador que fica só 2 anos, chamado Nerva, entre os anos 88 e 90. E quando ele volta para a igreja, que estava debaixo dos seus cuidados pastorais, diga-se de passagem, uma igreja que era cuidada primeiramente por Timóteo, e antes de Timóteo, Paulo, que é a igreja de Éfeso, ele encontra bagunça dentro da igreja, e uma bagunça doutrinária. E detalhe, existem 2 perturbações doutrinárias que desmancham o caráter salvífico da igreja, quando se mexe na doutrina de Cristo e quando se mexe na doutrina da salvação, a soteriologia. São riscos profundamente ameaçadores. Por exemplo, eu posso ter divergências com relação à pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Existem irmãos mais conservadores e que provavelmente são mais honestos e fiéis do que o pastor Presley, que são cessacionistas. Eles não creem na evidência e manifestação do poder do Espírito Santo, tal como ocorreu no livro de Atos dos Apóstolos, e como nós, os pentecostais históricos, as professamos e praticamos. Mas não há problema com relação a isso, eu ando de comum acordo com ele. Eu ando de comum acordo, por exemplo, com cristãos reformados que defendem a bandeira dos 5 pontos estabelecidos dentro do calvinismo. Nós que somos assembleianos, nós proferimos a doutrina soteriológica com base no pensamento de Jacobs Armínio, portanto, nós somos arminianos. Então dá para conciliar a possibilidade de entender esses 2 grupos dentro do plano da salvação, mas não dá para admitir a possibilidade de concebermos a doutrina da salvação na pessoa de Jesus Cristo, se a doutrina de Cristo for ameaçada, e era o que estava acontecendo. Quando você vê aqui o texto, por exemplo, aqui do versículo de número 22, você vai dizer, quem é o mentiroso? É uma pergunta. Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Veja, existem 2 figuras aqui. A figura de Jesus, o Jesus histórico. O Jesus histórico não foi negado. O Jesus histórico, ele não é negado aqui. Até porque, irmão Adley, o hiato entre o Jesus histórico e o Jesus pregado era de 30 anos. 30 anos antes, ou 40 ou 50 anos antes, Jesus estava ali. Então era provável e praticamente provado que pessoas que estavam dentro da igreja tinham visto pessoas que andaram, que escutaram e que foram beneficiadas pela figura profética do Cristo. O que está se colocando em voga, em xeque, é a deidade de Jesus. João está dizendo, quem é o mentiroso dentro da igreja? Porque falsos líderes e profetas se levantam dentro da igreja.
Não é uma ameaça que vem de fora para dentro. É uma ameaça que está aqui dentro e que sai para fora. Problemas doutrinários dentro da igreja não é uma ameaça como, por exemplo, as influências do mundanismo, que vem disseminando e entrando na igreja. Mas são ameaças que surgem a partir de corações que duvidam e que questionam e que colocam em xeque. É normal ter dúvidas. É normal não compreendermos os mistérios escondidos por trás das páginas sagradas. Só que todas as vezes que o mistério de Deus ameaça a minha capacidade de entender, eu creio. É normal ter dúvidas, mas quais dúvidas são normais possuí-las? Porque duas pessoas estão sendo levadas em consideração, Jesus e o Cristo. A expressão Cristo aqui é Machia, dando a ideia de remissão. Então, a pregação que se pregava na ausência de João, e quando ele chegou, ele teve que enfrentar será que Jesus Cristo é mesmo Deus? E deixa eu dizer para você, esse ataque à natureza de Cristo, ele foi um ataque teantrópico, porque as duas naturezas foram atacadas. Foi atacada, irmã Núbia, a natureza humana de Jesus, e foi atacada a natureza divina de Cristo. Eu disse para vocês aqui que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Na qualidade de homem, ele teve mãe, não teve pai. Na qualidade de Deus, ele teve pai e não teve mãe. Jesus é um ser divinamente humano e humanamente divino. Então, a essência dessa doutrina estava sendo atacada, tanto a natureza de Cristo, homem, como a natureza divina de Cristo, o Deus. É o que nós chamamos, tecnicamente, de a natureza teantrópica. Antro fala de homem, teos fala de Deus. Então, se desenvolveu a partir daqui, preste atenção, porque o que João tenta fazer, Davi, ele faz, mas os efeitos não são conclusivos. A dúvida permaneceu. Se levantou 3 pensamentos preponderantes até 325. O primeiro pensamento é o pensamento do subordacionismo, de que o pai é maior do que o filho e o filho é maior do que o espírito. Esse é o primeiro pensamento que se começou a desenvolver a partir de pessoas que se levantaram dentro da igreja. O conceito de subordinação de Deus. Deus é maior do que o filho é maior do que o espírito, portanto o espírito é menor do que o filho, que é menor do que o pai. Uma outra explicação que eles tentavam dar com relação a isso é o monarquianismo. E esse pensamento de monarquianismo, ele é complexo, porque essa expressão monarquianismo vem de monarquia, de governo. Então, Deus é um único Deus que se manifesta como Pai, e quando se manifesta como Pai, ele não é filho. Ele é um único Deus que quando se manifesta como filho, ele não é Pai. E ele é o único Deus que quando se manifesta como Pai, filho, espírito, ele não é nem Pai e nem filho. Aí, para piorar a conversa, surgiu um pensador lá da cidade de Alexandria, um presbítero de Alexandria, chamado Ário. E o mundo teria se tornado ariano se não fosse por Atanásios, o anão negro. Tanto é fato que o próprio Atanásio foi exilado 5 vezes por imperadores. O próprio imperador Constâncio, filho de Constantino, colocou Atanásio lá nos rincões e nos limites da Armênia, porque ele foi o único teólogo que se levantou peremptoriamente contra a doutrina de Ário. E Ário era perigosíssimo, sabe por quê? Porque pessoas que são heréticas na igreja são carismáticas. Pessoas que são heréticas na igreja são geralmente pessoas que têm o coração dos irmãos. Pessoas que desenvolvem pensamentos heréticos na igreja são pessoas que ameaçam a sanidade doutrinária da igreja para se promover
Divisão, o que significa divisão? Visão dupla. Todas as vezes que uma igreja se divide é porque se levantam líderes que não concordam com a visão comumente. E o que Ário dizia a partir do arianismo? Que se Cristo é igual ao Pai, olha que bagunça que isso aqui virou e que começou lá nos dias de João. Se Cristo é igual ao Pai, ele não é filho, ele é irmão. Isso é um nó na cabeça. Você imagina, você está pensando que nós temos um preconceito contra o entendimento. Eu sei que essa palavra é difícil. Eu sei, por exemplo, que essa palavra que eu estou trazendo não tem prazer nenhum você de escutá-la. Mas os pais da igreja foram verdadeiros ícones da fé e da ortodoxia. Eles eram apaixonados pela leitura e pelo entendimento. Isso aqui é um verdadeiro nó na cabeça das pessoas. Então, houve um tempo, isso é o que Ário dizia, que o filho não existia. Aí, se o filho, Patrícia, não existe, então ele foi criado. Se ele foi criado, ele não é Deus. Veja, você sabe quem é que pensa assim hoje? Quem sabe? As testemunhas de Jeová. E isso é muito sutil, porque você pega um livro das testemunhas de Jeová, e na capa do livro, quem é que está lá sentado ensinando? Jesus. É ou não é assim? E você pensa, que coisa extraordinariamente linda, um reino fantástico proposto a partir da figura do Cristo. Mas de que Cristo eles estão pregando? De um Cristo que foi criado. Se ele foi criado, ele não é Deus. Porque qual que é o conceito de Deus? Errier, Asher, Errier. A tradução de eu sou o que sou, a tradução melhor para compreender eu sou o que sou, é eterno. É a melhor tradução. Por isso que em algumas Bíblias o nome de Deus é colocado como eterno. Quem tem essa Bíblia? Quem já viu Bíblias que o nome de Deus lá está eterno? Por quê? Porque é a melhor tradução. Não se tem tradução para o tetragrama. Inclusive, o tetragrama foi criado pelos judeus ortodoxos para evitar que o nome de Deus seja tomado em vão. Quando a minha mulher, meu filho, fala para mim, bem, me dá um copo d'água, pelo amor de Deus, eu sempre falo lá em casa, não faça isso. Porque eu leio a tradição judaica e eu sei, irmão Efigênio, de rabinos ainda hoje que não proferem o nome de Deus. Tanto é que nas Bíblias judaicas não tem o nome Deus, tem D-us. Nós aqui do Ocidente que vulgarizamos, secundarizamos, subjetivamos, nós maltratamos o nome de Deus. Então eles criaram um tetragrama para preservar foneticamente, para não incorrer de que babilônios, medos e persas proferissem o nome de Deus em vão. Se Deus quisesse que isso fosse profundamente claro, Deus teria dito para Moisés, que representava Amon-Ra, dizendo, eu sou fulano, mas ele não disse isso. Então, as coisas espirituais são grandes. Então, levantou esse ar. Depois veio o adocetismo. Cristo nasceu totalmente homem e se divinizou no batismo. Então, esta ideia da divinização do Cristo no batismo é uma ideia do adocetismo, que também configura um pouco do monarquianismo. Só que a partir do momento que Jesus se batiza, conforme os que criam nessa ideia doutrinária pensavam, ele deixava de ser totalmente homem. Aí, para responder esses dois pensamentos, levantou o monofisismo. E o monofisismo também vai dizer essa natureza uno. Mono significa o quê? Significa uno. Após a encarnação do verbo na natureza humana, o verbo que era homem se divinizou, ou seja, a natureza humana de Jesus, ela foi diluída, evangelista Oemes, pela natureza divina. Só que aí levantou Gregório de Nícia, Gregório de Nazianzo, levantou Basílio, que eram os pais capadócios, e disse assim, o que Jesus não assumiu, ele não curou. Porque o monofisismo dizia
que a natureza humana ela foi diluída dentro da natureza divina. Aí, para tentar responder essa heresia, levantou Apolinário, lá de Laodiceia, apolinarianismo. O que ele dizia? Que de fato o verbo se fez carne, mas na concepção do verbo se fazendo carne, as inclinações da natureza humana foram suplantadas pela divinização do Cristo. Portanto, Cristo era sem paixão. Aí quando você estuda, por exemplo, os debates que ocorreram em 325, no Concílio de Nicéia, em 381, no Concílio de Calcedônia, e de Constantinopla, e em 451 em Constantinopla, você tem o credo, e eu escrevi o credo aqui, ipsis literis, Deus de Deus, união hipostática, concordavam com o conceito trinitariano de Deus. Em Cristo há duas naturezas, cada uma mantendo as suas próprias propriedades, juntas e unidas numa só substância, em uma única pessoa. O termo grego para isso é homoousios, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então isso foi fundado, porque é doído, né? É doído. Os irmãos aí que querem curso de teologia, é assim. É assim. Está pior. Então, se vocês virem aqui para os cultos de terça-feira, com muita graça, misericórdia, sem qualquer tipo de pretensão, tenho certeza que a gente pode caminhar juntos nesses pensamentos. Então, nós precisamos entender que essa doutrina foi ameaçada. Pensa aqui comigo, agora vou ser bem prático, Silvio. Você estudou teologia, não estudou? Seu curso de teologia, Silvio, tem certificação do MEC, não tem? Então, portanto, você é um bacharel em teologia. Você escutou essa matéria lá? Deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui, meus irmãos. Nós precisamos crescer em fundamentos. É preciso crescer em fundamentos bíblicos. Nós precisamos crer na natureza divina de Cristo. Isso aqui já era ameaçado lá nos primeiros séculos da era cristã. Veja que esse pensamento na igreja perturbou os irmãos. O próprio Constantino, ele solicitou e pagou o Concílio de Nicéia em 325 para discutir sobre a natureza divina de Cristo. Em 381, em Constantinopla, para decidir sobre a natureza humana de Cristo. Em 451, em Calcedônia, para discutir sobre a deidade do Espírito Santo. Por quê? Porque isso não se cria? Cria. As pessoas criam nisso, Adley. As pessoas criam que Cristo era Deus, as pessoas criam que Deus era Deus, que o Espírito era Deus, mas elas não compreendiam como isso, presta atenção, funcionava e como não havia compreensão. E nem mentes para explicar, surgiam vários ensinamentos, como os ensinamentos que eu acabei de fazer. Então é muito importante que você saiba e conheça o Deus que você serve. Agora olha aqui para cá, por gentileza. Então você tem nesses versículos 22 e 23, as falsas doutrinas que se levantaram na igreja. Está ouvindo, irmão? Diga amém. Aí você tem aqui como se livrar, agora eu vou ser prático, para não matar também a turma, né? Pastor, como que eu me livro então dos falsos ensinos e dos falsos obreiros na igreja? Tem falsos ensinos na igreja? Tem. Tem falsos obreiros na igreja? Tem. Não estou falando da nossa igreja, porque nós aqui somos de comum acordo. Não estou falando de um pensamento que eu divirjo do irmão Oemes e de um pensamento que o Oemes diverge de mim, porque são pensamentos, Efigênio, secundários e subjetivos. Não são divergências que provocam profundas divisões no pensamento cristão. E outra coisa, eu mesmo tenho pensamento. Por exemplo, eu não prego sobre Apocalipse na igreja. Eu quase que não. Tá gravando, né? Meu Deus. Eu falo essas coisas aqui. Eu não prego porque eu não entendo.
E porque pessoas muito mais extraordinárias do que eu, tentando compreender porque o que é que eu entendo em Apocalipse? Eu entendo que os acontecimentos se dão, o problema é quando se darão. Eu creio no arrebatamento da igreja, diga glória a Deus. Eu creio que Jesus voltará em poder e grande glória, diga glória a Deus. Eu creio que nós reinaremos com Cristo para todo sempre, diga glória a Deus. Eu creio que a igreja vai ou não passar pela grande tribulação, diga glória a Deus. Eu só tenho dificuldade de compreender a cronologia. O meu pensamento é um pensamento assembleiano, defendê-lo-ei a todo tempo. Se eu não concordo com ele, eu me calo. Eu não vou perturbar a vida de ninguém com isso. Agora, uma hora ou outra, eu estou conversando aqui com o Djalma, e aquele negócio ali? Aí ele, aquele tal, eu não trago para cá. Converso com o Júlio, já conversei muito, converso com o Alisson, não trago para cá. Mas como que a gente se livra de falsos ensinos e obreiros na igreja? Primeiro, tá aí, permaneça em vós, cuidado com as novidades. Pronto. Vamos repetir isso, cuidado com as novidades no 3? 1, 2, 3. Cuidado com as novidades. Vamos de novo? 1, 2, 3. Cuidado. Tá aí, cuidado com as novidades. Olha o que o João falou assim, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Quais são as novidades? As novidades daquela época foram novidades que ameaçavam. Aqui, até o terceiro século da era, veja que João está virando o século. João está virando do primeiro para o segundo século. Mas até o terceiro século, as dificuldades eram o adocetismo, o monarquianismo, o subordinacionismo, apolinarianismo. Você tem algumas dificuldades. Quais são as dificuldades de hoje? São doutrinárias? Não, hoje não tem. Até porque os efeitos negativos que doutrinas como estas podiam fazer na igreja já fizeram. Mas quais são as dificuldades de hoje? Secularismo, as pessoas não amam mais a Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa, as pessoas não amam mais a Deus. Não estou falando de pessoas lá de fora, estou falando de pessoas aqui de dentro. São colocadas desculpas demais para não servir a Deus. Mas muitas desculpas para não... Vamos ser práticos, para não vir na igreja, por exemplo. Pastor, então quer dizer que o clímax da espiritualidade a frequentar a igreja não é o clímax, mas é uma pedagogia dela. É uma didática dela. Quando você vem aqui, você recebe água, você recebe pão, você recebe graça, você recebe sustento doutrinário, comportamental, moral, ético, para você levar a sua vida lá fora. O visita chega em casa, você não vem na igreja. O pneu de um carro fura. Nós estamos secularizados. O que o secularismo fez? O secularismo colocou Deus dentro do seu lugar. A ideia do secularismo você pode ser crente, você pode ser fervoroso, agora seja crente, seja fervoroso, lá dentro da igreja. Saiu da igreja, você veste a identidade social e seja simplesmente um cidadão. O secularismo fez com que eu seja incapaz, até por causa do politicamente correto, de levar lá para fora os dogmas, as doutrinas, o conceito de fé, de comportamento. Fala na faculdade que você é virgem. Fala que você não beija na boca de todo mundo. Fala para uma mesa de bar como se você fosse no bar, mas fala num restaurante que você é marido de uma só mulher. Traz um conceito para você ver doutrinário. Eles escandalizam contigo. Você é um ET. E na verdade eles falaram certo. Eles pejoraram o significado real. Porque você é um ET. Você não é daqui, você é de lá. Você vai morar no céu com Jesus Cristo para todo sempre. Então o secularismo, o mundanismo, a igreja é mundana. Deixa eu dizer para você aqui em alto e bom som. A igreja é mundana.
nós nos mundificamos. Os conceitos do mundo são muito mais influentes e poderosos sobre nós. Eu tenho medo dessas coisas. Eu tenho medo dos impactos do mundanismo dentro da igreja. Eu não estou me referindo simples e puramente a usos e costumes, mas a conceito de ética. Quer ver um outro problema que a gente deve se afastar e permanecer no que foi escrito? Secularismo, mundanismo, sincretismo. As religiões estão misturadas. Hoje, quem compõe as músicas que mais fazem sucesso na igreja são ímpios. Eles usam pseudônimos. Quer dizer, existem... Eu, Presley Camargo, conheço cantores gospel que escrevem lá para o mundo. Eles usam pseudônimos, que são nomes falsos. São antropomínios. Antropomínio é uma mecânica para você esconder significados dentro de nome. Eles usam outras coisas, outros nomes, mas o mundo não. Você sabe que quem escreveu a música é um mundano, você sabe que quem escreveu uma música que se canta na igreja é uma pessoa que escreve músicas que debocham de Deus, e você canta aqui, e detalhe, você chora. E aí eu fico perguntando o que a gente faz com alguns textos da Bíblia para aceitar isso. Por exemplo, porventura pode uma fonte de água doce jorrar água amarga? É uma pergunta. Nós somos mundanos. Nós somos esquerdistas. Muitos de nós temos o conceito esquerdopata na nossa cultura. Se você, por exemplo, leu o Capital sob a ótica de uma escola ou de uma universidade, você provavelmente é influenciado pelo esquerdismo. Se você bate palma para a ortodoxia, para o marxismo cultural, que está varrendo, já varreu a mídia, já varreu as redes sociais, agora está varrendo as famílias, você é um esquerdista. Então, eu tenho dito aqui, porque eu sou um pouco diferente de muitas. Eu morei com 12 pastores. Então, eu olhava para eles e vi muitas coisas lindas. E vi homens que eu nunca serei igual a eles. Mas vi outras coisas também. Então, eu digo para você o seguinte: o problema não é você ter um pecado, é você gostar do pecado que tem. O marxismo cultural, ele foi uma renovação cultural que se dava através de mudanças gradativas na cultura de uma nação, pela implementação dos dogmas da esquerda nas pessoas. Desta forma, o comportamento e a mentalidade, incluindo a visão política da população, seria alterada, abrindo portas para que o comunismo fosse de forma não prática e governamental, mas cultural implantada. As ideias do marxismo cultural faz alusão às implementações ideológicas de um outro filósofo chamado Gramsci, que fez uma releitura das ideias de Marx e formulou um marxismo diferente do original, reduzindo o peso do materialismo dialético. O que é isso, pastor? Do discurso que Friedrich Engels e Karl Marx faziam, que eram aquelas questões que você vê, por exemplo, do feitiço da mercadoria, da teoria da mais-valia, da acumulação primitiva. Esse tipo de discurso não é o discurso de Gramsci. Ele quer deixar... isso não funcionou. Essa estatização não funcionou. Porque o Estado tem que ser muito poderoso para bancar pessoas que não trabalham, recebendo o mesmo que pessoas que trabalham.
Então, como o Estado não consegue fazer com que todos trabalhem, uma vez que o meu trabalho não é meu, é do Estado, então eu vou trabalhar, para que eu vou trabalhar? Não tem motivação nenhuma. Então, como uns trabalham para manter todos, o trabalho de uns não consegue manter todos, o Estado quebra. Só no Gulag eles aprisionaram 28 milhões de pessoas. Então, o marxismo cultural visa implantar causas progressistas, geralmente defendidas pela esquerda, como, por exemplo, questões de gênero, chamada também de ideologia de gênero, cultura do politicamente correto, a defesa dos direitos das melhorias, por exemplo, LGBTQIA+, mulheres, negros, índios e deficientes. Eles não estão preocupados com mulheres, negros, índios e deficientes, até porque mulheres, negros, índios, deficientes e qualquer que seja a população LGBTQIA+, são pessoas. E pessoas já são salvaguardadas e protegidas pela Constituição. Não se pode comparar o ataque a pessoas que têm preferência homoafetiva com um ataque a negros. Não se pode comparar. Pelo amor de Deus, vocês não viram filmes? Mas eles comparam. A liberdade sexual e o multiculturalismo, a naturalização da homossexualidade, do feminismo, da transexualidade. Hoje, por exemplo, uma criança que tem 10 ou 12 anos de idade pode ir ao SUS e requerer uma cirurgia de mudança de sexo sem autorização do pai e da mãe, desde que ela traga uma autorização judicial. A promoção da educação sexual em escolas e a disseminação de pautas sociais, especialmente entre os jovens. Eu tenho jovens que são conhecidos meus, que antes de entrar na faculdade, porque assim, vocês são tão fracos biblicamente, que vocês não suportam uma aula de sociologia. Me desculpem a franqueza. Aqui não tem ninguém na faculdade. Eu falo assim porque eu estou falando a vocês, a nossa igreja. Mas você pode mudar o seu filho, trazendo ele para a escola bíblica dominical. Deixando que ele venha aqui para aprender, que seja 10, 15 minutos lá em cima, escutando ou cantando. Mas que os fundamentos eternos sejam colocados dentro do coração de cada criança. Pastor, meu filho não sabe nada de Marx, nem de Frederick Engels, nem de Thomas. Não sabe. Meu filho não sabe nada de Gramsci. Meu filho não sabe nada. Mas seu filho sabe de Beyoncé. Até a live do presidente atual, Beyoncé tinha feito a live com maior repercussão no mundo. Só perdeu para essa última live do presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha a canção dela, Run the World. Sabe o que ela disse? É um recado a todos para dizer que as mulheres estão cada vez mais independentes e que vão comandar o mundo. Aquela louca que foi casada com a Simone de Beauvoir, que foi casada com Sartre, aquela francesa, um dos maiores problemas da revolução biológica é o macho. Katy Perry disse: eu beijei uma garota e gostei. Uma das músicas mais famosas de Pitty é Desconstruindo Amélia, que é uma crítica ao modelo de mulher feminina que vive uma vida comum. A música mais famosa dela. Essa Vanesca que tem aí, que só sabe mostrar o corpo, não tem, mas é de uma estupidificação absoluta. Ela disse assim: está para nascer um homem nesta terra que vai mandar em mim.
Esse povo que compõe músicas para essas pessoas estão compondo músicas para a igreja. Isso está chorando aqui dentro. Pastor, como que eu me livro destas falsas coisas? Lá foi aquilo, né? Hoje é o que? Secularismo, mundanismo, sincretismo, marxismo cultural. Cuidado com as novidades. Olha o que João diz. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceis o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho do Pai. Segunda coisa, permaneça na palavra. Você pode dizer amém, irmãos? A palavra está aqui. Eu amo a palavra. Eu fico vendo as pessoas. Eu queria ter a cabeça do meu filho, para mim redescobrir de novo as coisas que com tantas lágrimas eu descobri. Eu me lembro quando eu era mais novo do que a Débora. Eu lia a Bíblia sobre a fresta da porta que clareava do poste. Porque meu irmão estudava cedo e eu não queria incomodá-lo. Então a luz raiava na porta, entrava pela fresta e eu ia lendo a noite toda, passando a Bíblia, assim, assim. E você é um preguiçoso, você não lê a Bíblia. Uma preguiçosa, você fica no celular o dia todo. Você está perdendo a oportunidade aqui na terra de se identificar com o céu. Se Deus quiser e Deus quer, você será arrebatado e você morará com Jesus. Mas conheça um pouquinho dele aqui, para que você possa desfrutar desta glória. Com tanta gratidão e com tanto amor. Volta para a palavra, igreja. Volta para a leitura bíblica. Voltemo-nos para valores que são eternos. Terceira coisa, primeiro, cuidado com as novidades. Permaneça na palavra. E é engraçado que há uma relação aqui, irmão Júlio, de reciprocidade entre permanecer na palavra e ter Jesus comigo. Olha aqui, ó. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então, eu estou em Deus, tanto quanto eu estou, ou tanto quanto a palavra está em mim. Então, se não há palavra em mim, por exemplo, dificilmente aqui, existem pessoas aqui que nunca me ouviram pregar. E é difícil te ouvir, é difícil. Se você não parar para me escutar uns 10, 15 primeiros, você não vai conseguir nunca me pregar. Já é provado no Brasil que apenas 7% das pessoas entendem o que escutam. 7%.
O corpo presbiteral vai andar debaixo da graça de Deus, do poder de Deus, da unidade do Espírito Santo. Quando um mais conciso prega, eu dou glória a Deus. Quando um mais sensitivo prega, eu dou glória a Deus. Quando alguém mais teórico prega, eu dou glória a Deus. E a igreja vai funcionando nessa mecânica de graça e de glória. E o nome de Jesus será sempre glorificado. Para terminar, e depois eu termino isso aqui. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, primeira coisa, cuidado com as novidades. Segunda coisa, permaneça na palavra. Terceira coisa, viva para a eternidade. Porque o que Cristo está oferecendo para nós é a vida eterna. Deus possa te abençoar. Eu até coloquei aqui, o mundanismo, que hoje o nosso problema é o mundanismo. Não é? Então eu vou colocar isso aqui para não ser muito... Porque aqui eu poderia voltar lá para aquelas partes técnicas. Porque dá para encaixar aqueles pensamentos aqui, nesse texto. Mas eu não quero fazê-lo. Hoje o mundanismo é o nosso maior problema. O mundanismo é isca para retirar de nós o oceano do céu. Materialismo e secularismo. Você pode perceber que as pessoas estão na terra com paixões mundanas. Por que Deus quer que você ponha o seu tesouro no céu? Para que o seu coração fique lá. Por que o mundo está te seduzindo? Para que você se apaixone pelas coisas daqui. Porque no dia que Ele te chamar de lá, você não vai poder ir para lá, porque você se apegou demais com as coisas daqui. Então toma cuidado com isso. Viva o reino de Deus para as coisas que são eternas. Jesus está voltando e Ele vai buscar a igreja do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso?